Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias bem interessantes, sabe? De um material super conhecido, extratos do livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Ah, um clássico. Muita gente conhece, ou pelo menos já ouviu falar. Exato. E tem aquela pergunta que sempre volta, né? O que acontece com o amor depois do casamento? Parece que, sei lá, a intensidade inicial some, a conexão dá uma esfriada. É uma queixa muito comum, infelizmente. Então, nossa ideia aqui é investigar um pouco esse fenômeno, usando o que esses extratos trazem, e desvendar o conceito central das linguagens do amor. O material apresenta isso como uma chave, né, para manter os relacionamentos bem vivos e fortes. É um ponto fundamental. Esse desejo por um amor romântico que dure, que atravesse a rotina do casamento. Isso é muito humano, quase universal, eu diria. Sim, Só que a realidade, muitas vezes, não corresponde àquela poesia do início, né? E aí vem a frustração, aquela sensação chata de que, poxa, algo se perdeu no caminho. é isso. E vamos analisar como o material aborda essa questão. E essa ideia que eu acho fascinante de que expressar amor, e principalmente receber amor, bem, talvez não seja tão intuitivo assim como a gente pensa. A sinceridade ajuda, claro, mas não garante que a mensagem chegue do outro lado, sabe? Totalmente. E para começar ilustrando isso bem, o material já abre com uma história ótima. Um homem, num avião, conversando com o autor, que é conselheiro matrimonial. Esse homem, olha só, já estava no 3º casamento. E ele pergunta para o autor: o que acontece com o amor depois que a gente casa? A pergunta de US$ 1 milhão, né? Pois é. Ele conta que todos os relacionamentos começaram super bem, aquela paixão toda, mas depois do sim, tudo mudava. O amor parecia que evaporava, sabe? Sumia. Sumia. E aí vinham as brigas, as discussões, ou o que ele achava pior, uma indiferença total, fria. E ele se via como um cara inteligente, bem-sucedido, mas não conseguia entender por que isso se repetia. Frustrante pra ele, imagino. Muito. No último casamento, ele tinha certeza que estava fazendo tudo certo. Ele dizia que amava a esposa, elogiava ela, falava que ela estava bonita, mas aí ela começou a reclamar de coisinhas pequenas, Ah, os detalhes. os detalhes. E depois passou a acusar ele de não ser fiel, ficou super negativa. Pra ele, na cabeça dele, o amor dela que tinha acabado. Ponto final. Essa história é quase um resumo do drama de muitos casais, né? Reflete uma dor bem comum. O interessante é que a visão que o material traz não é que essa evaporação seja, tipo, o destino certo do amor. Não é inevitável, então. Não. A sugestão é que talvez seja mais um sintoma de um desencontro na comunicação. Uma falha em entender o que o outro realmente precisa emocionalmente. Essa necessidade de se sentir amado é colocada como algo básico, fundamental para o nosso bem-estar. Faz sentido. Vários psicólogos que são citados no texto reforçam isso. Sem se sentir amado, mesmo com sucesso, dinheiro, status, fica um vazio, sabe? E aí entra aquela metáfora do tanque emocional que você mencionou antes da gente começar. Exatamente. Vindo do trabalho do Dr. Ross Campbell com crianças, mas o autor aplica perfeitamente aos adultos. A ideia é simples. Todos nós temos um tanque emocional. Que precisa ser abastecido. Precisa ser abastecido com amor. Quando esse tanque está vazio, especialmente no casamento, o comportamento da pessoa muda. Pode vir irritação, crítica, ressentimento, distanciamento. Começa a dar problema. Começa a dar problema. Basicamente, a pessoa com tanque vazio vai buscar amor, às vezes de um jeito que não é legal, ou em lugares errados. Tem até outra historinha no material sobre isso de uma moça, Ashley. Ah, eu lembro. Que buscava afeto fora porque não se sentia amada em casa. Isso mostra como um tanque vazio no casamento pode levar a comportamentos bem complicados e aprofundar a desconexão. É sério. Com certeza. Mas olha, antes da gente entrar de cabeça nas linguagens em si, o material faz uma parada estratégica, né? Analisa aquela fase que todo mundo idealiza, a paixão, o estar apaixonado. Ah, a famosa paixão. Quem não conhece essa sensação, né?
É quase uma obsessão, uma euforia que não acaba. A gente idealiza o outro completamente. A pessoa parece perfeita, zero defeitos. E a gente tem certeza absoluta que aquilo vai durar pra sempre, igualzinho. É uma lente cor-de-rosa potente, né? Muito. A história da Janice que aparece no consultório toda feliz, radiante, porque achou o homem perfeito, David. Mesmo ele já tendo uns sinais amarelos ali, né? 2 casamentos anteriores, meio instável na carreira. Sim, mas na paixão a gente ignora esses sinais, né? Ou até acha charmoso. Exato, ela estava convicta. E o ponto crucial que o material traz, apoiado na pesquisa da Dorothy Tanov, que é citada, é que essa intensidade toda, ela tem um prazo de validade. Ah, não. Sério? Bem, a pesquisa dela aponta para uma média, veja bem, uma média de 2 anos. Só 2 anos? Parece pouco. Parece, né? Mas depois desse pico inicial, a realidade começa a aparecer. A gente começa a ver os defeitos do outro, aquelas manias que antes eram fofas, agora irritam pra caramba. Tipo a tampa da pasta de dente. Ou a toalha molhada na cama. Exatamente. Os conflitos por coisas pequenas começam a surgir. O M. Scott Peck, que é um psiquiatra também mencionado, ele argumenta de forma bem direta que essa experiência de estar apaixonado não é amor de verdade. Nossa, forte isso. Mas por que não? Parece tão intenso, tão real. Pelos argumentos dele que o texto traz, primeiro não é bem uma escolha consciente, sabe? É algo que meio que acontece com a gente, quase um instinto. Vem de repente. Vem. Segundo, não exige esforço de verdade. Por contrário, a gente faz coisas incríveis, sacrifica sono, muda a rotina, tudo sem sentir o peso. Parece automático. É verdade, a gente faz cada loucura. E terceiro, que talvez seja o ponto mais importante, o foco da paixão não é no crescimento do outro. O foco é em acabar com a nossa própria solidão. Ter aquela sensação de estar completo, de fusão. Entendi. É mais sobre a gente mesmo, então. Em grande parte, sim. É uma busca por essa sensação de unidade, que muitas vezes a gente tenta eternizar com o casamento esperando que a mágica dure. Então a grande lição aqui é: a paixão é um ótimo começo, um impulso poderoso, mas não se sustenta sozinha a longo prazo. É uma base frágil, se for só isso. Exatamente. Confiar só na paixão para manter um relacionamento é uma armadilha muito comum. Ela é um pico emocional, uma ilusão de intimidade que, quando passa, nos devolve para o mundo real. O mundo das diferenças, das dificuldades e da necessidade de construir algo mais sólido, com mais trabalho. Ok, então a paixão esfria, a realidade bate na porta. E aí, é nesse ponto que entra o conceito principal do livro, as linguagens do amor, certo? Perfeito. A proposta central é essa. Assim como a gente tem idiomas diferentes, né? Português, inglês, chinês, a gente também tem linguagens emocionais do amor diferentes. Uma analogia interessante. Muito. Se eu tentar falar tudo o que eu sinto em português para alguém que só entende chinês, não vai adiantar nada, por mais que eu seja sincero, concorda? Sim, a comunicação falha totalmente. Da mesma forma, se eu expresso amor na minha linguagem primária, pode ser que não funciona nada para o meu parceiro ou parceira se ele ou ela fala outra linguagem emocional. Como o homem do avião, ele usava a linguagem dele, os elogios, as palavras de afirmação, Isso. mas talvez a esposa precisasse de outra coisa. Ele era genuíno, mas a mensagem não estava chegando como ela precisava receber. Precisamente. A ideia que o autor desenvolve é que a gente geralmente aprende nossa primeira linguagem do amor lá na infância. É moldada pela nossa psicologia e principalmente pelo jeito como a gente recebeu o amor ou sentiu falta dele, dos pais, das pessoas importantes. Ficar marcado na gente. Fica. E essa linguagem vira o nosso jeito mais natural, mais confortável de dar e de receber amor. Então, para manter o tal tanque emocional do parceiro cheio, não adianta só a nossa boa intenção ou o nosso esforço na nossa linguagem. Tem que fazer um esforço diferente. Tem que fazer o esforço consciente de aprender e, mais importante, falar a linguagem dele ou dela. O objetivo é ser entendido emocionalmente. E, segundo o autor, são 5 linguagens básicas. Quais são elas? Só para a gente ter uma visão geral. Claro, são palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, atos de serviço e toque físico.
Hoje a gente vai focar mais nas duas primeiras, que os extratos detalham bem. Mas a ideia é essa: identificar a nossa, identificar a do parceiro e aprender a usar a do outro. Esse é o caminho que o material aponta para que o amor sobreviva e até cresça depois da paixão. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos desembrulhar as duas primeiras que os extratos trazem com mais detalhe. A primeira, palavras de afirmação. O que seria isso, assim, na prática do dia a dia? Olha, é basicamente usar palavras para edificar o outro, sabe? Para construir, validar, afirmar a pessoa. São elogios sinceros, palavras que mostram apreciação, encorajamento verbal. O material até cita o Mark Twain, né, dizendo que um bom elogio sustentava ele por 2 meses. Exato. Mostra o poder disso. E podem ser coisas que parecem pequenas, mas para quem tem essa linguagem como principal, o impacto é enorme. Coisas tipo: nossa, você ficou muito elegante nessa roupa. Ou: muito obrigado por ter lavado a louça, me ajudou demais. Eu admiro muito como você lida com tal situação. Ninguém faz essas batatas como você. São afirmações positivas sobre a pessoa ou o que ela faz. Isso. E tem aquela história ótima no material sobre isso, da mulher que queria muito que o marido, o Bob, pintasse o quarto. Fazia 9 meses que ela pedia. 9 meses. E nada acontecia. Nada. E aí o conselho que ela recebeu foi meio inesperado. Parar de reclamar do quarto não pintado e, ao invés disso, começar a afirmar verbalmente as coisas que ele já fazia e que ela gostava. Mudar o foco, então. Mudar o foco. Ela começou a dizer coisas tipo: Bob, eu sou tão grata por você sempre tirar o lixo. Ou obrigada por cuidar tão bem do nosso jardim. E o resultado? Ele pintou o quarto. Em 3 semanas. Por iniciativa própria. É incrível como funciona, mas é importante frisar, né, que o objetivo não é manipular a pessoa com o elogio. De jeito nenhum. A ideia central não é essa. É que o elogio genuíno, a apreciação verbal sincera, isso cria um clima emocional tão positivo que acaba motivando a pessoa a querer retribuir, a querer agradar. O amor expresso assim nutre a relação e inspira mais amor. Entendi, é um ciclo positivo. Exato. Mas essa linguagem tem suas variações, seus dialetos, como o autor chama. Um dialeto importante são as palavras encorajadoras. A própria palavra encorajar significa inspirar coragem. Faz sentido. Todo mundo tem áreas de insegurança, né? Coisas onde a gente duvida da nossa capacidade. Para quem tem palavras de afirmação como linguagem principal, ouvir o parceiro dizer palavras de encorajamento pode ser aquele empurrãozinho que faltava para seguir em frente. Como no caso da Ellison, que você mencionou, que estava com medo de mandar os textos dela de novo depois de ser rejeitada. Exatamente esse caso. O marido dela, o Robert, percebeu a insegurança, mas em vez de pressionar ou criticar, ele leu um dos artigos e foi específico no encorajamento. Querida, isso aqui está excelente. Você escreve muito bem. Seu estilo é ótimo, você tem que mostrar isso para o mundo. Essas palavras deram a força que ela precisava para tentar de novo. E deu certo. Mostra o poder de um encorajamento bem direcionado, né? Total. E o texto faz uma diferença importante aí, que você até lembrou, entre encorajar e pressionar, né? Aquele exemplo do marido que insistia para a esposa fazer dieta chamando de encorajamento. Mas para ela soava como crítica, como julgamento. O efeito era o contrário. Exato. Porque encorajamento de verdade precisa de empatia. Precisa que a gente tente entender o que é importante para o outro, quais são os medos dele, e oferecer apoio genuíno naquela direção. Não é impor o que a gente acha melhor. É sobre o outro, não sobre a gente. Perfeito. Outro ponto crucial dentro de palavras de afirmação é a bondade no tom de voz. A mesma frase, eu te amo, pode significar coisas totalmente opostas dependendo de como é dita. Ah, sim. O tom muda tudo. Muda tudo. Muitas vezes, a mensagem que gruda não são nem as palavras, mas a emoção que o tom carregou. Se o tom é áspero, crítico, irônico, isso fere profundamente quem precisa de afirmação. É a velha história. Não é o que você diz, mas como você diz. Exatamente essa. E, para fechar essa linguagem, ela também aparece no jeito como a gente lida com os erros e com os nossos desejos. Inclui praticar o perdão, sabe? Não ficar guardando uma lista de erros passados. O autor chama isso de manter um registro de erros, e isso bloqueia o amor.
Ficar remoendo o passado não ajuda. Não ajuda nada. E também se expressa quando a gente faz pedidos e não exigências. O amor, nessa visão, ele sugere, ele pede com carinho. Puxa, eu gostaria tanto que você fizesse X, mas não impõe. Você tem que fazer Y agora. Exigências criam ressentimento. Pedidos mostram respeito e dão uma direção clara para o amor. A chave aqui não é só falar coisas bonitas, mas falar a língua de validação que o outro entende, seja encorajando, agradecendo, usando um tom gentil ou fazendo um pedido delicado. Muito claro. Vamos então para a segunda linguagem que os extratos exploram. Qualidade de tempo. O que caracteriza essa linguagem? Qualidade de tempo é dar para o parceiro ou parceira a sua atenção completa, focada, indivisível. Não é só estar no mesmo cômodo, tipo sentados no sofá, mas cada um no seu celular ou vendo TV sem interagir. Não é só presença física, então. Não mesmo. É desligar as distrações, é fazer contato visual, é conversar de verdade, é caminhar juntos prestando atenção um no outro, é sair para comer e o foco ser a companhia, a conversa. Essencialmente, é dar um pedaço da sua vida que não tem preço. Seu tempo e sua atenção plena. Isso me faz voltar direto para a história do Bill e da Betty Jo. Os elogios funcionaram para o Bill, encheram o tanque dele, mas para Betty Jo, nada. Exatamente. E a resposta estava aí. A linguagem primária dela era qualidade de tempo. O que ela mais queria era a atenção focada dele. Fazer coisas juntos, onde eles pudessem se conectar de verdade. E a reclamação dela era essa, né? Ele nunca tem tempo para mim. Era um grito por essa linguagem. De que adianta ele me dar coisas ou dizer que sou bonita se a gente nunca faz nada junto, se ele nunca está realmente comigo? Pro Bill, que era super ocupado, foi um desafio aprender a, de propósito, reservar e dedicar esse tempo de qualidade para ela. Então, o ponto central dessa linguagem é o estar junto com foco. A atividade em si pode até variar, mas o importante é a atenção um no outro, a conexão que isso cria. Perfeito. E assim como palavras de afirmação, qualidade de tempo também tem seus dialetos. Um deles, muito importante, é a conversa de qualidade. Mas não é qualquer conversa, né? Não é qualquer papo furado. É um diálogo com empatia, onde rola uma troca sincera de experiências, pensamentos, sentimentos, desejos, num clima legal, sem interrupção e com o objetivo principal de ouvir para entender, não só para responder ou dar pitaco. Ah, o erro clássico de já querer dar a solução para o problema do outro, quando a pessoa só queria desabafar. Lembro do exemplo do Patrick no material. Sim, ótimo exemplo. A esposa chegava em casa, cansada, contando as frustrações do trabalho, e ele, cheio de boa intenção, já pulava com as soluções. Ah, você devia fazer isso, por que você não fala com o seu chefe? O famoso resolvedor de problemas. Exato. Mas ela não queria um consultor ali. Ela queria empatia. Alguém que ouvisse e dissesse: nossa, que chato isso, imagino como você deve ter se sentido mal. Ela queria sentir que ele estava do lado dela, entendendo o sentimento. Acho que muitos de nós somos meio treinados para isso, né? Analisar e resolver. Esquecemos que um relacionamento não é um projeto para gerenciar. É uma conexão para nutrir. Exatamente. E nutrir pela conversa de qualidade exige aprender a ouvir de verdade. O material dá até umas dicas práticas. Quais eram? Manter contato visual, para mostrar que você está presente. Não fazer outra coisa enquanto ouve, nada de celular. Tentar pescar os sentimentos por trás das palavras, o que a pessoa está sentindo de verdade. Observar a linguagem corporal, ela confirma o que está sendo dito. E é mais difícil para muita gente. Segurar a vontade de interromper para dar a nossa opinião ou solução logo de cara. É um exercício de paciência e foco. E de empatia. E tem também o outro lado da moeda, a autorrevelação. Que é a gente também se abrir, né? Falar dos nossos sentimentos. Fundamental. Conversa de qualidade é mão dupla. Exige que a gente também compartilhe o que está sentindo e o que está pensando. E isso pode ser difícil pra caramba para quem cresceu ouvindo que homem não chora ou que não é bom demonstrar fraqueza. Quebrar essas barreiras internas. Exato. O material até sugere um exercício para quem tem essa dificuldade. Anotar durante o dia o que eu senti quando tal coisa aconteceu.
só para começar a reconhecer as próprias emoções e depois poder compartilhar com o parceiro. Interessante essa dica prática. E menciona também aquelas personalidades, o Mar Morto e o Riacho Rápido, né? Sim, o Mar Morto é aquele mais quieto, que guarda tudo para si, fala pouco. O Riacho Rápido é o contrário, expressa tudo na hora, fala sem parar. E como eles podem aprender um com o outro. O Mar Morto pode se esforçar para compartilhar um pouquinho mais do que se passa lá dentro. E o Riacho Rápido pode praticar mais a escuta, dar espaço para outro falar, não dominar conversa. Aquela sugestão da dose mínima diária é ótima para isso. Como é essa dose mínima diária? Reservar um tempinho todo dia para cada um contar, sei lá, 3 coisas que aconteceram no dia e como se sentiu sobre elas. Uma ferramenta simples, mas que ajuda a cultivar esse diáleto da conversa de qualidade. Boa ideia. E qual seria o outro diáleto da qualidade de tempo? São as atividades de qualidade. A ideia aqui é fazer coisas juntos. Atividades que um de vocês goste, ou os dois, mas com o objetivo principal de curtir a companhia um do outro, de viver aquela experiência juntos. Então, de novo, o foco não é tanto na atividade em si, tipo se é jardinagem ou cinema. Não primariamente. Pode ser qualquer coisa. Cuidar do jardim, fazer piquenique, jogar bola, ir num show mesmo que não seja a sua banda favorita. Cozinhar juntos, dar uma caminhada no parque. O que vale é o porquê vocês estão fazendo aquilo. Estamos fazendo isso porque queremos estar juntos, queremos nos conectar através dessa atividade compartilhada. Cria uma experiência em comum. Exato. E tem um bônus nisso, que o material destaca. Essas atividades criam um banco de memórias positivas. Cada passeio, cada jantar, cada projeto feito junto é como um depósito nesse banco emocional. Isso fortalece a relação pra caramba e serve de reserva para quando vierem tempos mais difíceis. Faz todo sentido. Acumular boas lembranças. Exige um pouco de planejamento, claro, intenção e, às vezes, sair um pouco da nossa zona de conforto para fazer algo que interessa mais ao outro. Mas para quem tem qualidade de tempo como linguagem principal, receber essa dedicação, nossa, o retorno emocional é gigante. A chave é o foco um no outro e o prazer de estar junto durante a atividade. Exploramos bastante coisa hoje, hein? A partir desses extratos de As 5 Linguagens do Amor, vimos essa perspectiva de que o amor, depois que a paixão acalma, não precisa acabar, ele pode e, pelo visto, deve ser cultivado de forma ativa. Sim, é uma visão bem mais ativa do amor. Vimos que entender e principalmente falar a linguagem emocional que o nosso parceiro entende, seja com palavras de afirmação, com todo aquele cuidado no encorajamento, na bondade, nos pedidos, ou com qualidade de tempo, focando na conversa que conecta e nas atividades que unem, isso é apresentado como um caminho essencial para manter o tal tanque emocional cheio e a relação, bem, pulsando. Sem dúvida. Acho que o ponto central que fica dessa nossa conversa é que o amor que dura, o amor maduro, ele é retratado aqui não só como um sentimento que acontece com a gente, como uma paixão, mas como um conjunto de escolhas, de ações conscientes. Exige trabalho, então. Exige aprendizado aprender a língua do outro. Exige esforço e disciplina praticar essa língua mesmo quando não é a nossa natural. Reconhecer que pessoas diferentes sentem e percebem um amor de jeitos muito diferentes já é um passo enorme, transformador. A conclusão que fica é: não adianta só amar no coração, tem que comunicar esse amor de um jeito que o outro consiga receber e entender de verdade. Perfeito. E isso deixa a gente com uma última reflexão, sabe? Provocada por tudo isso que a gente conversou. Se o amor é, de fato, uma escolha que pode ser aprendida e praticada, qual seria um pequeno passo, talvez mínimo mesmo, que poderia ser dado hoje ainda para começar a colocar algo no tanque de amor de alguém importante na nossa vida, mesmo sem ter 100% de certeza de qual é a linguagem principal dessa pessoa? Fica aí algo para a gente pensar e, quem sabe, colocar em prática.